Salmo 91, queridos, é o salmo da nossa meditação nesta noite. E nós vamos ler a partir do versículo de número 14. O Senhor é aquele que coroa a nossa vida de êxito, mas o Senhor, Ele espera que sempre e continuamente nós estejamos com o coração cheios de amor por Deus, cheios da adoração ao Senhor, cheios de toda a plenitude de Deus, por declararmos ao Senhor que nós o amamos. Amém? Salmo 91, versículo de número 14, diz assim: só um minutinho que o meu aparelho aqui está querendo me trair. Preciso aumentar aqui, Tiago, o tempo da luz aqui. Eu acho que eu diminuí. Salmo 91, verso 14. Ele diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus, para que Ele nos dê da sua unção e da sua graça. Tiago, por favor, vou permitir que enquanto nós oremos, você aumenta aqui a permanência do meu celular, que ele está apagando. Pai amado, nós te adoramos porque lemos na tua palavra e nós, ó Deus, podemos aplicar desta forma. Enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. E é pela tua palavra, Pai, que nós queremos ter o nosso entendimento sadio. Queremos ter, Senhor, o nosso entendimento, ó Deus, plenamente, Senhor, lúcido, para que, ó Deus, nada que seja trevoso, nada que seja, Senhor, do mundo, do inimigo, esteja, Pai querido, impedindo que nós declaremos ao Senhor o quanto te amamos. Então, Senhor, vem agora derramar da tua unção sobre este momento da tua palavra, para que ela produza, ó Deus, aquilo que dela está escrito, o fim desejado porque ela tem sido enviada. Nos ajude, repreende todo o mal, Senhor, blinda este momento, as mentes e os corações, e nos dê, Senhor, unção e graça, para com autoridade, ó Deus, falarmos do que te diz respeito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero pensar com os irmãos que esse salmo, já lá na minha conversão, ele tocou meu coração, principalmente neste texto que diz: pois que tão encarecidamente me amou. Vamos repetir comigo, irmãos? Pois que tão encarecidamente me amou. E eu quero pensar com os irmãos que amar a Deus é algo que nós precisamos observar com muita atenção. Porque as pessoas podem simplesmente temer a Deus, mas não serem pessoas dadivosas, devotadas, por assim dizer, porque não há uma beleza que eles possam ver em Deus, senão unicamente o medo do juízo, do castigo. Mas eu penso que nesta noite Deus pode conduzir o nosso coração em vitória, para que eu e vocês possamos
ter no nosso coração um espaço todo amplo, um espaço bem maior para declarar ao Senhor que nós o amamos. Amém, queridos? Pois que tão encarecidamente me amou, foi o que falou profundamente ao meu coração lá no início da minha conversão. E os anos se passaram e a gente sempre aplica determinadas interpretações àquilo que nós julgamos ser o que está sendo dito, ou mesmo que nós lemos. Pois que tão encarecidamente me amou, nós podemos buscar o significado da palavra encarecidamente. E olha, irmãos, como isso enriquece a minha vida e a sua. Encarecidamente é de maneira insistente. Já dá para eu e você percebermos que o salmista, ele não está relatando qualquer assunto, mas ele está sob a unção do Espírito Santo, trazendo do próprio Deus uma palavra para as pessoas que o amam de coração. Pois que tão encarecidamente me amou. Meu celular não está me ajudando muito, não sei o que ele está apagando aqui. Traz para mim e para vocês os significados de coisas que de repente a gente nunca parou para pensar, né? Ou o significado de algo que a gente não parou para pensar. Encarecidamente é de maneira insistente. Encarecidamente é, escute isso, queridos, é muito importante, porque me amou encarecidamente. É de uma maneira insistente e com muita vontade. Encarecidamente é também com empenho. Amém? Encarecidamente, olha que coisa linda, é com interesse. Então, quando Deus se manifesta através do escrito do Salmo 91, que muitas pessoas têm em suas casas a Bíblia aberta, talvez sem observar isto com exatidão, é Deus que está dizendo: eu vou te colocar num alto refúgio. Amém? Eu vou te livrar. Eu vou te socorrer. Por quê, queridos? Porque tão encarecidamente me amou. É Deus falando do coração de alguém para com ele e da maneira como determinada pessoa para quem Deus se dirige, o próprio Deus está dizendo: me amou desta forma. Posso repetir, queridos? De maneira insistente, com muita vontade. Encarecidamente me amou com empenho. Me amou encarecidamente, que quer dizer com interesse. E por extensão, de maneira humilde. Olha quantas coisas estão dentro dessa palavra aí, encarecidamente. Encarecidamente me amou de forma modesta. Encarecidamente me amou sem vaidade. Encarecidamente me amou com humildade. Já dá para eu e você pegar o fone de ouvido à noite e ficarmos revendo esses adjetivos maravilhosos, né? Que esta palavra encarecidamente traz para nós no seu significado amplo e por extensão. É desta forma que Deus está dizendo que X pessoa o amou. E quem é essa X pessoa, queridos? Não há um alguém determinado ali. O verso 1 do Salmo 91 diz: aquele cabe
tanto a mim como a cada um de vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Pode tudo, pode todas as coisas. Então, não determina quem ou alguém, mas aquele que habita, que na verdade é chamado a atenção para uma decisão. Eu preciso estar debaixo de uma habitação amorosa. Eu preciso estar debaixo de uma habitação que nunca me lançará em rosto a bênção que me entrega, que me dá. Eu preciso estar sob a sombra daquele, inclusive, vou colocar um outro aqui, Salmo 23, me leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Você quer isso para a sua vida? Ame a Deus encarecidamente. Amém? Ame a Deus, você que um dia vai estar vendo esta live, você que está, quem sabe, conectado conosco. Ame a Deus encarecidamente. Ame a Deus com tudo isso que nós dizemos aqui. Eu faço questão de repetir novamente, de maneira insistente, com muita vontade, com empenho, com interesse, de maneira humilde, de forma modesta, sem vaidade, portando-se humildemente com Deus. Olha que coisa tremenda a palavra de Deus colocou no meu coração lá no início da minha conversão. O homem para quem olharei, diz Deus, é este: aquele que treme e teme a minha palavra e anda humildemente com o seu Deus. Bem-aventurado os humildes de espírito. Quanta confusão, né, irmãos, tem sido criada em relação a isto. Digo, a citação desta palavra de Jesus, porque pessoas colocam isto sobre as questões sociais. Mas bem-aventurado, humilde de espírito, é aquele que diante de Deus se dobra e diz: Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Não é sem razão que Paulo escreve: o amor de Cristo nos constrange. Ele foi constrangido pela lei, pela ordenança? Não, foi constrangido pelo amor de Cristo. A expressa imagem do ser da divindade, aquele que disse: eu te glorifiquei na terra, ó Pai, tendo consumado a obra que tu me confiaste ou me deste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ah, amados, foi o próprio Jesus quem disse: para que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Você recebe isto? Então, nós já temos aqui uma clareza, né, de compreensão sobre o significado de encarecidamente. É o que Deus está dizendo. Agora, quando eu e você observamos isto, nós vamos também colocar um título para a nossa mensagem. E o título é título bem simples: Bênçãos da perseverança. Do que, queridos? De trilhar um caminho cristão? Também. Bênçãos da perseverança, de assiduamente se reunir na igreja que congrega? Claro. Bênçãos da perseverança de amar a Deus insistentemente. Isso sim. De amar a Deus, vamos repetir aqui, ou melhor, clarear um pouquinho, com toda a vontade, com empenho. Bênçãos da perseverança. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando nós ouvimos ao Senhor Jesus, nós realmente paramos para ler e perguntar lá no nosso coração o que Jesus de fato estava dizendo sobre este assunto. Ele nos ensina, nos orienta. Tamanho
estou usando um termo bem nosso aqui, tá? Tamanho é o interesse de Deus que Ele enviou o Consolador, que nos guiaria, nos faria lembrar e nos conduziria em toda a verdade. Perceberam o interesse de Deus em nos ensinar? Então, quando nós nos voltamos para Deus, para amar ao Senhor encarecidamente, bênçãos de termos perseverado permanecem sobre a nossa vida. Livrá-lo-ei, o glorificarei, porque Ele conhece o meu nome. Nome de graça, nome de vida, nome de perdão, nome de longanimidade, de paciência, de compaixão. Foi isso que Moisés experimentou, melhor dizendo, foi isso que Moisés experimentou diante da sarça e diante do momento em que ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse: vai passar a minha presença diante de você. Amados, precisamos de fato olhar para o cristianismo que nós temos e termos a coragem de dizer para Deus: Senhor, eu não estou fazendo algo assim só por imitação. Eu não estou querendo me amoldar como uma água num copo. Quando nós cantamos há pouco, eu disse: imagine, ou melhor, pense, Jesus olhando nos seus olhos e você dizendo para ele: Senhor, tu és a estrela da manhã da minha vida. Isso muda, irmãos, a vida de toda pessoa. Então, as bênçãos decorrentes, destes textos que nós lemos, mostra algo que nós precisamos também observar no livro do Gênesis, no capítulo 20. Melhor dizendo, no livro do Êxodo, capítulo 20, não é em Gênesis. Em Êxodo 20, Deus se apresenta e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e vou acrescentar aqui, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu e você ouvimos Jesus, nós vamos perceber que é o próprio Jesus que falou sobre 2 grandes mandamentos da lei. O primeiro é amar a Deus e o segundo é ao próximo. Mas eu quero somente falar com vocês sobre amar a Deus. Amar a Deus de todo o entendimento, com todas as forças. Amar a Deus de todo o coração. Isso envolve, irmãos, a nossa vida toda. Eu já ouvi, e vou citar isso aqui sem fazer comparação, mas simplesmente para, de repente, esbarrarmos na questão de dedicação cristã de pessoas. Pessoas que pertencem a determinadas religiões, que invocam espíritos, sabem que aqueles espíritos não recebem segundo lugar. Tem que ser em primeiro. Não permitem que pessoas, numa sexta-feira, tenha a hora do rush. Agora, com relação a Deus, eu preciso pensar com vocês se o nosso cristianismo, quando eu digo nosso, é o meu e o teu, e é o teu também que está, quem sabe, conectado conosco. Não é Deus em primeiro lugar, queridos? Então Deus não podia deixar assim, aberto, progressivamente, a anunciação em relação a si mesmo. Olha, para amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, falando sobre Deus e o amor a Deus, nós observamos uma palavra também do Senhor Jesus. Ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E quando a gente olha
as atrocidades que são cometidas, os crimes, os roubos, as traições. A gente diz assim, Jesus falou que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria em relação de uns para com os outros. Isso é verdade, irmãos? Sim. Mas e se eu e você pararmos para pensar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriam para com Deus? Porque se eu posso pensar em âmbito social, no nivelamento horizontal de pessoa para pessoa, e acreditar que por causa do aumento da iniquidade, ou seja, a falta de equidade, retidão, justiça, comprometimento, responsabilidade, tudo isso aí está dentro de equidade, tá, queridos? Por se multiplicar a iniquidade, a ausência da justiça, o amor de muitos esfriaria. Eu não preciso manter isso somente de forma horizontal. Eu posso aplicar isso de forma vertical para com Deus. Então a palavra desta noite é para que eu e vocês observemos isto, é para amar a Deus encarecidamente. Com todos esses adjetivos e algo mais que os dicionários possam nos fornecer. Amém, queridos? Jesus disse, quando falava do esfriamento do amor, e fica claro que a multiplicação da iniquidade era a razão do esfriamento do amor. Jesus está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. E eu penso que eu e você devemos direcionar essa questão de esfriamento, como eu já disse, não só na maneira horizontal, mas também, e quem pode dizer se não, principalmente na questão vertical, de modo que eu e você podemos concluir com toda clareza, sem forçar nada, algo que resulta numa pergunta: como está o nosso amor para com Deus? Não é o nosso temor, não é a nossa obediência, é o nosso amor para com Deus, que resulta em dedicação, que resulta em atenção, que resulta em dar a Deus sempre o primeiro lugar. Ah, mas Deus quer tudo. Queridos, se Deus não ocupar tudo, o diabo ocupa, o mundo ocupa, a carne ocupa. Não tem outra situação. Ou nós vamos ser pessoas devotadas à carne, ao mundo, ou a Satanás disfarçado numa série de situações, e alguns até de modo muito claro, né? Direto e objetivo. Ou nós vamos amar a Deus encarecidamente, porque Ele nos amou primeiro. Deus deu tudo de si por você. Deus deu tudo de si, para não dizer que Ele tinha, por mim, por nós. A mente apostólica, no caso de Paulo, nos revela isso, que Deus prova. Não é no sentido de eu vou provar para vocês, mas Deus prova o seu amor dentro do amor, no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê, queridos? Bonzinhos, retinhos, justinhos. Vou tirar o justinho, retinho, bonzinhos, tá? Justos, retos, bons. Fica muito irônico em algumas coisas. Não amados, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Quando abrimos a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, à igreja escrita aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, versículo 3, nós encontramos assim:
Escuta isto, queridos. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Posso repetir? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Agora escute isso com bastante segurança. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Amém, queridos? Eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo outro. Que bom, queridos. Mas, e Deus? Como está o meu amor para com Deus? Como está o teu amor, o nosso amor para com Deus? Se alguém ama a Deus, é o escrito apostólico, 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, eu vou colocar assim, tá? Esse tal é conhecido de Deus. Porque tão encarecidamente me amou, poloei a salvo. Vou colocá-lo no lugar alto, vou livrá-lo. Lemos no salmo de abertura, amados, que o Senhor é torre forte, é Ele que nos livra, guarda, protege. Ele é o Senhor que nós amamos, que você ama. Amém? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Agora escute isto, que eu acredito que nos ajuda em tudo, para que nós observemos que nós não devemos chamar de conjuração a tudo que este povo chama de conjuração. Não devemos temer o que eles temem, mas devemos temer ao Senhor. Como a Bíblia diz, Senhor dos exércitos, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Dá uma ideia primeiro assim de horror, de terror, de aterrorizar. Não, queridos, é o espanto pela grandeza de Deus. Talvez eu e você não olhamos para a nossa mão e não vimos ainda com clareza que de repente objetos, por mais perfeitos que sejam, não conseguem fazer o trabalho que o teu dedinho vai lá e faz. É lindo, não é, irmãos? É o Deus que sabe de todas as coisas. Eu estou olhando direto para vocês, estou vendo parte daqui, parte daqui, parte daqui, parte daqui. É coisa tremenda. Esses dias, olhando um certo vídeo, fiquei tentando entender uma ave. E a ave deu um giro de quase 360 graus, era uma coruja, aquilo vira que é uma maravilha. Isso revela a grandeza de Deus, que deve nos causar espanto. Então, nós devemos amar ao Senhor encarecidamente. Amém? Escute isto, para nós irmos para o encerramento dessa mensagem. Falando em amor a Deus, ouça o que Jesus diz em João 14, verso 23. Se alguém me ama, vou repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guarda a palavra por quê? Porque ama o que fala, o verbo, o dono da palavra, da frase. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E olha que coisa gloriosa. E meu Pai o amará. E nós, eu e o Pai, viremos e faremos nele, olha que tradução linda essa aqui, nossa morada. Nossa morada. João 14, verso 2 e 3. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Sabe, amados, quando eu e você nos voltamos para a palavra de Deus, porque queremos ser pessoas que querem ter uma vida de prática e regra de fé,
sustentável e sustentada pela palavra, nós também ouvimos isto sobre a questão do amor. Deus não reclama e não paga para ser amado. Nós até podemos fazer isto. Mas Deus chama a atenção. Veja o que você está amando. Veja quem você está amando em primeiro lugar. Veja ao que ou a quem você está devotando tempo, dinheiro, atenção em primeiro lugar. Por isso, eu disse que quando nos debruçamos para olhar a palavra de Deus e aprender dela com relação ao próprio Deus, porque toda a Bíblia tem duas pessoas principais, Deus e o homem. Deus amando o homem e dizendo para o homem: olha, você tem alguém glorioso para amar, devotar, se dedicar. Eu sou. Então, quando lemos a Bíblia, nós vamos até o livro do Apocalipse e nós encontramos logo na primeira situação em que Jesus se manifesta em uma das 7 igrejas, é a primeira igreja, e diz para elas: olha, para eles, melhor dizendo, eu sei que vocês têm paciência, eu sei que vocês trabalham pelo meu nome, eu sei que vocês não se cansam. Basta ou não basta para nós, irmãos? A pessoa dizer para mim assim: olha, eu sei que você é assim, assim, assim. Nossa, basta. Mas aí então, verso 4 do livro do Apocalipse: tenho, porém, contra ti que deixaste. Eu não estou nem forçando a minha voz para impactar, né? Mas vontade não falta, viu, irmãos? Vontade que dá uns gritos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu já ouvi, já até ensinei, quem sabe, não tenho tanta lembrança, de que nós deixamos, lá na primeira igreja, de amar as vidas, de evangelizar as almas. Mas um simples momento de análise, a gente vai concluir observando o que Jesus disse para Pedro: você me ama? Não é, olha aqui, vai apacentar minhas ovelhas. Não, você me ama? Aí depois, então apacenta. Pedro, tu me amas? Então pastoreia. Pedro, tu me amas? Então apacenta. No livro do Apocalipse nós encontramos o Senhor Jesus dizendo isto: tenho, porém, contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Primeiro amor. Primeiro amor. Há muitas coisas na minha vida, e penso que na sua também, que parecem ser Deus. Não, queridos, elas são de Deus, mas não são Deus. Deus é distinto das coisas. Eu poderia dizer que a igreja de Éfeso, ela foi chamada a atenção para voltar ao primeiro amor. E o próprio Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. O termo aqui, se for usar o caído, é forte. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu poderia pensar, para nos dizer crer, que é uma questão de evangelizar, de ganhar almas, ou alguma outra questão de dedicação relacionada a coisas ou pessoas. Mas eu posso crer e dizer com liberdade que é relacionada a Deus. Precisamos, queridos, rever isto, porque vai que situações da nossa vida, que nós titulamos assim: irmão, não deixa brecha,
São brechas que aquele que disse, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto lugar, vou colocá-lo a salvo. Por quê? Porque me amou encarecidamente, com empenho, me amou encarecidamente, com todos os adjetivos que nós citamos aqui, amados, que eu espero ajude o meu coração e ao teu. Me amou encarecidamente, que é insistentemente. Não, eu insisto em amar a Deus. Tudo quer que eu deixe de amar a Deus. Não tem conversa. Porque encarecidamente me amou com muita vontade. Acordo de manhã, Senhor, eu te amo. Tudo está ao contrário, Senhor, eu te amo. Não se trata de um exercício mental, mas sim de uma disposição diferente de quem se empenha, de quem tem interesse, de quem anda com Deus humilde, modestamente, e de quem não se prende a vaidades, coisas vãs, supérfluas, vazias, vácuo. Não se trata de você virar um radical abstêmio, mas você colocar a Deus em primeiro lugar no âmbito da tua afeição. Amém, queridos? Porque tão encarecidamente me amou, também eu vou livrá-lo, eu vou colocá-lo num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Deus é amor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa pregação pode ser muito pessoal, mas eu hoje quero sair daqui me propondo a ver exatamente isto sobre a minha vida. E eu gostaria de convidar você a propor isso também para você. E você que nos vê, ou você que um dia vai nos ver, proponha no seu coração amar a Deus em primeiro lugar, com todas as tuas forças, teu entendimento, de todo o teu coração. E aí o livramento vai correr como água. As bênçãos surgirão de onde você não imagina. O socorro sempre estará presente. A proteção será contínua. Deus quer isto na sua vida. Não é para a tua vida, é na sua vida. Você recebe isto? Coloque-se em pé. Eu quero orar pela tua vida, para que você, não religiosamente, mas amorosamente, sirva a Deus. Pode parecer uma exigência, uma cobrança, ou quem sabe uma redundância, mas já não tenho feito isso. É importante, queridos, nós revermos coisas na nossa vida. O profeta Ageu diz assim: proponha no coração de vocês observar o caminho de vocês. Faz essa proposta aí. Vocês semeiam muito, colhem pouco. Vocês comem, mas não satisfaz. Se cobre, mas não aquece. Dá uma olhada forte nesse sentido. Porque o que Deus quer colocar na sua vida e na minha é a sua presença em amor. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Enquanto eu oro, você fala com Deus. A Bíblia nos aponta que o caminho do Senhor é perfeito. Todas as suas veredas são justas. Eu e você podemos andar por elas, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Pai amado, em nome de Jesus, a expressa imagem do teu ser, aquele por quem o teu amor, Senhor, tem sido provado para com cada um de nós.
Venha, ó Deus, tratar com o nosso entendimento, o nosso coração, porque a carne, o mundo, Satanás, ó Deus, quando não trabalha, ele já está, Senhor, dominando vidas e mentes, e nós queremos estar fora disto por completo. Queremos estar vivendo, Senhor, amor para com Deus, recebendo o amor de Deus na nossa vida, porque isto demonstra, Senhor, todo o teu cuidado. Demonstra, Senhor, ó Deus, o teu amor em relacionamento para conosco. Trata, Senhor, com o nosso entendimento nesta noite aqui, porque eu sei, ó Deus, que muitas são as pregações, muitos são os discursos sobre a tua palavra, mas eu espero, Senhor, que esta palavra que chama a minha atenção, chame a atenção de todos também. Como está o meu amor para com Deus? Outras coisas têm alcançado o primeiro lugar. Trata conosco, ó Deus, e nos faça, Senhor, voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, porque Jesus morreu por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Tem um cântico na sua mente, pastor Paulo? Amém. Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Você se rende, querido? Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim, quero declarar. Obrigado, Senhor, que só tu és santo, Yeshua, santo, santo és, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Estenda a tua mão, queridos, ao lugar das nossas ofertas. Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos que toda espécie trazida a Ti como oferta, toda espécie, Senhor, devolvida a Ti dos dízimos, são santificados por causa do nome de Jesus, para o uso da Tua causa e casa. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos por vidas que, Senhor amado, tem observado isso com obediência e com dedicação. As ofertas trazidas aqui, os dízimos trazidos aqui, as ofertas e os dízimos depositados em conta corrente, tem suprido, Pai, este lugar para que esteja aberto.
E nós oramos, ó Deus, para que na vida dos teus filhos haja uma maior sementeira, para que haja, Senhor amado, uma colheita maior, e isto redunde em muitas ações de graças. Deus, abençoa os teus filhos, que, Senhor, encontram dificuldades nesta área, mas, ó Deus, vem despertá-los, para que, Senhor, em todos os setores e sentidos de dedicação, eles revelam que te amam em primeiro lugar. Talvez, Senhor, nós lemos e não entendemos com profundidade o que Jesus disse. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vem perdoar, Senhor, as faltas e falhas nossas, quando entregamos tudo ao nosso César e não a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Faz-nos convertidos nesta área. Tenho certeza que o Teu Espírito Santo está aqui trabalhando no nosso coração, para que, Senhor, entremos semana dentro, com os olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé em amor. Por isso te agradecemos pelas ofertas e dízimos do Teu povo. E oramos para que outros se dediquem em amor a Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Somos tendentes a uma acomodação, mas precisamos de ousadia e intrepidez no que diz respeito a crer que o Deus que livra é o Deus que salva, é o Deus que cura. E aqueles homens que transportaram aquele paralítico, descobrindo o telhado daquele local, descendo até onde Jesus estava, não se deixaram convencer pelo estado daquele homem, ou pelas impossibilidades à frente. Antes, pelo contrário, eles procuraram um lugar onde pudessem colocar a dificuldade na presença do libertador. A maldição diante da bênção. E aquele homem foi perdoado, curado, libertado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero orar pela tua vida física. Algumas pessoas entre nós têm se encontrado enfermas. E os desafios são sempre esses. Mas a idade já está avançada, isso é natural. Não é não, irmão. Não é isso não. Certo? Porque ele fez alguma coisa e Deus está travando a vida dele. O sangue de Jesus tem poder para mudar isso. Então, neste momento, eu quero orar pela sua vida física. E você que está conectado conosco, creia nisto também. Não há em nós poder algum, mas o nome de Jesus tem todo o poder. E Ele delegou a autoridade para aqueles que dela quisessem fazer uso. Se alguma enfermidade te aflige agora, se a sua casa tem sido acometida por isso, vou clamar e você clame comigo ao Deus que cura, ao Deus que sara, ao Deus que abençoa. Meu Deus, nós estamos na tua reunião, onde, Senhor, é citado que o teu amor, Senhor, foi primeiro, ó Deus, entregue ao homem, trazido ao homem. Estenda, Senhor, agora a tua mão cheia de amor e de graça sobre, Senhor, quem se encontra enfermo aqui, quem se encontra enfermo e conectado conosco. Põe, Senhor, agora sobre eles a tua cura, a tua libertação, arrancar, Senhor, de toda a raiz desta enfermidade. Enfermidade do alto da cabeça à planta do pé, repito, enfermidade do alto da cabeça à planta do pé, saia, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito de enfermidade, eu te repreendo, eu te expulso agora, sai dos lares, sai das vidas, saia, em nome de Jesus. Deus amado, que a casa e a vida dos teus filhos desfrutem de saúde pelo toque da tua mão. Vem abençoar mente e coração, vem abençoar, Senhor, o corpo e a alma, em nome de Jesus.
Ó Deus, eu abençoo os teus filhos, para que sejam sãos e sadios, pelo nome de Jesus. Pai amado, eu clamo a Ti, por uma semana de vitória, Senhor, sobre todos que estão aqui reunidos, sobre, Senhor, o povo desta igreja. Estenda a Tua mão para que vejam, Senhor, a Tua vitória e se alegrem nisto. Ó Deus, no repreender do opressor, do escravizador, dá, Senhor, boas notícias aos Teus filhos, e que eles se alegrem, Senhor, por ver o Teu livramento, o Teu socorro, a Tua salvação. Eu te abençoo, meu irmão, te abençoo, minha irmã, que a tua semana seja de alegria, com vitória, saúde, bênção da parte de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga no seu coração: Deus, eu creio. Amém, Senhor. Levante a sua mão comigo. Que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, o Pai que nos ama, o Pai que é amor, a graça de Jesus, o nosso Senhor, que por amor veio a este mundo e por amor morreu por você e por mim. Que a consolação do Espírito Santo, por quem o amor de Deus é derramado em nossos corações, o Consolador amado, a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre toda a igreja do Deus vivo na face da terra. E você que concorda nisto, diga comigo amém. Deus abençoe, ótima semana, fique na paz, esteja na paz, passe a semana na paz. Está encerrada a nossa reunião, em nome de Jesus.